Olá, tudo bom? Vamos novamente com um outro vídeo falando sobre espiritismo, contando fatos reais que aconteceu na vida da gente, dos amigos, dos parentes e trazendo aqui uma interpretação à luz do entendimento espírita. O porquê, como, aonde, para que as coisas acontecem, tentando dar uma explicação. Hoje vamos contar a história do Maurício. O Maurício era um menino que estudava na escola onde a gente trabalhava, e confesso para vocês que eu conhecia ele porque a mãe dele era uma das funcionárias que também trabalhava na escola, mas nunca me chamou muito a atenção. Ele estudava, passava, a gente cuidava da portaria, mas foi um menino assim que no início não me chamou muito a atenção, vamos dizer assim. Até que numa noite aconteceu um fato, quando ele já estava ali completando 17 anos de idade, já tinha completado todos os estudos na escola, e a gente veio a saber que ele sofreu um acidente e veio a desencarnar naquele final de semana. Então a gente fomos lá com a família no dia do velório, dar aquela solidariedade à mãe dele. Também ela tinha uma outra irmã que estudava não, que trabalhava na escola também. Então a gente já era entrosado com a família, se conhecia, né? A gente foi no velório, passamos por todo aquele sofrimento. Foi o primeiro contato assim que me chamou mais a atenção do menino. E dias depois, quando ela voltou a trabalhar novamente, ela chegou e disse para mim: Marcos, eu sei que você estuda o espiritismo, frequenta uma casa espírita, reze pelo meu filho, peça como ele está. Foi o primeiro contato que ela fez com a gente. E a coisa já se ligou instantaneamente. Já sentiu o sofrimento do filho dela, eh, já imaginei ele chorando aonde ele se encontrava. Quando eu cheguei na casa espírita, nos meus dias de trabalho e de estudo, já coloquei na mesa de orientação, de oração, nos tratamentos espíritas, para que o jovem aceitasse a situação do desencarne. E ali eu comecei a tomar conhecimento já sobre como aconteceu os fatos. Eles estavam, isso o espírito em pensamento, intuição, passou para a mesa onde eu me encontrava e eu tive o primeiro contato telepaticamente, vamos dizer assim, com ele. Nunca vi ele de maneira real, confesso para vocês, mas eu sempre sentia dentro da minha mente e tive vários sonhos premonitórios, sonhos que informam, né, a situação aonde o espírito se encontra, e e a ligação dele era sempre por causa do sofrimento dele e do sofrimento da mãe dele, vamos dizer assim. Então eu tive essa ligação com ele mais por causa da mãe dele do que propriamente ele ter me escolhido como espírito encarnado, né, como médium encarnado para a gente ter essa relação e para passar as informações e o conforto tanto para o encarnado quanto para desencarnado. Então, daí eu já cheguei para ela na segunda-feira, quando a gente se encontrou na escola, e disse para ela: ó, nós tivemos uma oração na casa espírita e eu senti a presença do Maurício, do teu filho. Ele está sofrendo demais, isso é natural. O acidente foi muito violento, foi na madrugada, né, do final de semana anterior, já fazia quase 2 semanas que tinha acontecido o fato. Ele me mostrou que eles estavam numa festa com amigos, saíram com o carro e daí pararam nos fundos de um condomínio, onde eles estavam ali se divertindo, bebendo e fumando alguma coisa, quando os guardas do condomínio acionaram a polícia, porque aqueles jovens estavam ali de maneira, para eles, assim, de uma maneira que pudesse provocar vamos dizer, um perigo para aquele condomínio. Daí esses guardas chamaram a polícia. E eles, como já estavam alcoolizados e fumando,
Quando viram a viatura chegando na portaria, um pouco mais para cima de onde eles estavam, eles fugiram com o carro. É, e percorreram várias ruas e estradas de chão, aonde eles vieram o motorista, que era um outro jovem, veio a perder o controle do veículo, tombou lá num campo, lá ele foi jogado para fora. Tudo isso, eu disse para ela, eu senti lá na casa espírita, ele me passou como foi o fato. E ela confirmou, foi dessa maneira mesmo, foi bem desse jeito. Então, a partir dali, eu comecei a ter vários sonhos. Foi passando os meses, confesso que foi passando anos, inclusive essa nossa amiga, a mãe do Maurício, se interessou tanto pelo espiritismo, pelo conforto que ela teve, que começou a frequentar a casa. Ela começou a ir na casa espírita, se tornou uma estudante do espiritismo e uma trabalhadora da casa espírita. Então, foi tão forte foi esse relacionamento eh, do filho e espírito passando as informações do local onde ele se encontrava para consolar a mãe, que a mãe se interessou pelo espiritismo. Despertou nela o interesse de continuar os estudos e também de passar coisas boas e conforto para o filho dela. Mas o Maurício, depois, nos meses seguintes, ele diz que ele passou num hospital, onde ele ficou bastante tempo tratando, porque a maior parte do acidente atingiu a cabeça dele, um lado próximo do olho direito ou esquerdo, não me lembro agora, aonde ele precisou de uma reconstituição espiritual devido aos danos e a parte psicológica que o espírito realmente continua com o sofrimento e com a dor daquele fato que aconteceu. Ele permanece durante meses e alguns até quase anos sofrendo as dores, a parte do sofrimento psicológico, do desencarne violento, abrupto, como aconteceu com ele. Então, ele disse que depois que ele passou pelo hospital, alguns parentes desencarnados vieram visitá-lo lá no hospital. Alguns amigos que ele até não sabia que tinha, que já tinham desencarnado ou que não tinham encarnado e que eram conhecidos, amigos dele lá no plano espiritual. Então, depois que ele saiu do hospital, ele foi para uma casa onde 5 ou 6 jovens residiam. E ele foi acolhido e foi morar junto com esses espíritos jovens, amigos, conhecidos dele. Então, ele não se sentia sozinho nesse início dessa nova existência dele. Ele tinha jovens, amigos, companheiros que estavam juntos. Aonde eles iam para lazer, eles iam para assistir, vamos dizer, atos religiosos, atos científicos, eles iam para estudos, frequentavam tipo uma escola lá no plano espiritual, aonde o Maurício também relembrava a vida, a existência dele, não só dessa vida que ele passou, mas de vidas anteriores. Então, esses tipos de informações, ele foi me passando como ele estava vivendo no plano espiritual e na intenção sempre de passar esse consolo para a mãe dele, para ela saber que ele estava bem, que ele estava bem lá no plano espiritual. E daí a gente foi acompanhando todos esses estudos, esses preparos dele. Ele saía com grupos que iam fazer a prática, né? Envolvendo pessoas jovens também no plano encarnado, usando drogas, fazendo pequenos roubos, e eles tentando ali convencer, até retirar espíritos obsessores que estavam junto com esses grupos. Então, ele me informava, ele passava as experiências que ele estava tendo. Tudo isso durante esse contato, que confesso que para vocês foram durante longos anos, foram alguns anos. E eu tive um aprendizado imenso com tudo isso que aconteceu. Também durante esse fato veio a desencarnar um tio dele, que seria irmão da mãe dele, por problemas de coração, ainda jovem. Ele ajudou a receber
E esse parente lá no plano espiritual me relatou esse fato. Também veio a desencarnar anos depois o avô e a avó materna deles, que seriam os pais da mãe dele. Ele também, o senhor esse desencarnou primeiro, foi recolhido depois do tratamento com ele, acompanhando o avô no plano espiritual nos primeiros dias, a uma casa. Aqui na Terra nós chamamos de asilo, no plano espiritual não é isso, é uma casa de acolhimento, com pessoas que não estão, por exemplo, com a família ainda, então ficam ali com amigos, um tratamento, tendo um local onde ficar, lazer, ah, até aceitar a situação do desencarne. Então o avô dele passou por essa situação. Ele também relatou o que foi ele que atendeu a avó dele, que desencarnou fazem alguns anos também. Daí ele falou do encontro dos dois lá no plano espiritual, o casal dos avós, e quando eles foram residir numa casa espiritual também no plano. Então, tudo isso a gente recebeu, passou para a mãe. E o tempo foi passando. O meu último contato com ele, já faz muitos anos, ele me disse que ele ia aprofundar um curso que ia durar mais de 2 anos, que eles iam ah, resgatar jovens envolvidos com drogas e violência e roubo que estavam no umbral. Umbral é uma forma de inferno, para quem não entende. No Espiritismo é um inferno, vamos dizer assim. Então, eles tinham desencarnado, estavam lá. O estudo do Maurício e do grupo dele seria para ir resgatar, entrar nesse ambiente. E esses estudos iam durar 2 anos, segundo ele. Foi a última informação que eu tive. Depois a gente se afastou da família, a gente parou de trabalhar na escola, a gente se afastou, se encontrava de vez em quando com a mãe dele lá na casa espírita, se cumprimentava, ela tinha melhorado, ela estava bem, já tinha passado mais de 10 anos, 10, 15 anos já do fato, e o Maurício literalmente parou de fazer contato comigo, porque o contato não era comigo, o contato era para consolar a mãe dele do sofrimento que ela passou. Então, por isso que teve essa ligação com a minha pessoa, só para mim ser um instrumento para mediar e passar as informações que ele me passou durante esse longo tempo. Mas para encerrar o assunto, essa nossa amiga veio a desencarnar no início desse ano, a mãe do Maurício. A mãe do Maurício passou por um câncer que descobriu no final do ano passado, no início do ano, pulmonar. Ela fumava ainda, essa nossa amiga, e ela veio a desencarnar. No dia do desencarne, eu vi a presença do Maurício lá no velório da mãe dele. Estava ele, estava um casal que eu presumi que fossem os avós, né, os pais e um senhor que eu presumi que fosse o irmão dela que havia desencarnado. Eles estavam em 4 espíritos. Ele em nenhum momento ele se aproximou ou mandou algum pensamento para mim, mas eu senti a presença dos 4 lá próximo do caixão quando eu estava mais afastado, vamos dizer assim. E outra coisa que eu senti quando o espírito da mãe dele estava ali no corpo, próximo do corpo desencarnado, ela transmitia 2 sensações, uma sensação de tristeza e uma sensação de alegria. Eu vou explicar para vocês por quê. De alegria, porque ela estava vendo ali o Maurício na frente dela, os pais e o irmão. Ela, como espírito, ela estava muito feliz que ela estava, e eles já estavam falando algumas coisas com elas antes do desencarne dela, já estava acompanhando ela. É por isso ela estava feliz. Mas ela estava triste porque os outros filhos encarnados estavam ali próximo do caixão chorando. A filha mais nova, que já tinha casado, já casou, né? Tem um netinho pequeno, né? O marido, as irmãs, ela estava triste e estava feliz como espírito ao mesmo tempo no momento do velório e do desencarne. Então, eu gostaria de dizer
que foi um dos fatos que eu mais aprendi no meu contato mediúnico, foi com a história da vida do Maurício. E tinha um livro que na época até dei para a mãe dele ler, né, que falava assim o título: A Morte Não É o Fim. Então essa história comprovou para mim que realmente a morte não é o fim. E histórias igual a essa tem mil, 1 milhão por aí. Acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você. Isso é espiritismo. Isso é a nossa vida. Isso é o que nós estamos vivendo e aprendendo aqui na Terra. Muito obrigado, até mais.